Na próxima semana, o TSE julga a chapa Dilma Temer, falando aqui da situação política que influencia a economia, né? E vai tentar colocar fim, pode colocar fim, né, ao atual governo eleito em 2014. Não se sabe ainda qual é a tendência do TSE, mas tecnicamente isso pode acontecer. Se a chapa for mesmo cassada, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, terá 90 dias para convocar eleições indiretas ou diretas, se antes disso for aprovada uma emenda constitucional. Para analisar esse momento delicado, difícil da vida nacional, convidamos ao link o advogado e juiz eleitoral Rodrigo Júdice. Seja bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. Prazer, Toninho, estar aqui. Nós estamos aqui num impasse, né, numa situação complicada no país e uma expectativa muito grande para esse julgamento do TSE, né? Quando o julgamento foi adiado outra vez, imaginou-se até que o TSE não ia muito querer mexer com isso porque a coisa estava caminhando. Depois do agravamento da crise, já há uma forte expectativa que seja de fato cassado a chapa, né? Como é que o senhor está avaliando essa situação, hein? Primeiramente, agradecer o convite e dizer que todo julgador ele deve se basear nas provas dos autos. Eventuais problemas de ordem econômica e social e política, principalmente quando se está diante da análise de uma chapa vencedora democraticamente, na minha visão, como julgador, devem ser eliminados, ignorados, porque são os fatos trazidos aos autos que devem influenciar o julgador. Eu falo isso porque muito tem se comentado sobre a influência das últimas delações no julgamento do TSE, mas eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral ele não pode e não deve ser influenciado por esses fatores. Inclusive, o julgador deve se limitar aos fatos, aos fatos dos autos. Em relação a isso aí, o próprio presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, disse que o TSE não tem nada a ver com a crise do governo, que, por favor, não misturem as coisas. O senhor interpreta dessa maneira, então, como o senhor está defendendo aí? Interpreto. Eu acho que, principalmente como forma de mostrar para a sociedade que um julgador ele analisa com independência os fatos. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral são ministros muito experientes. São ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Os dois que representam a classe dos juristas são profissionais da área do direito eleitoral. Eu acredito que o que deve ser analisado ali são as provas. Se houve abuso do poder econômico, se não houve abuso do poder econômico, se houve abuso do poder político pela chapa Dilma Temer e se isso influenciou no resultado do pleito. É isso que deve ser analisado, a meu ver. O senhor, como juiz eleitoral, o senhor tem alguma expectativa do resultado? Veja bem, não podemos negar que os fatos trazidos na petição inicial pela coligação que perdeu a eleição, somado aos fatos novos que foram trazidos, inclusive uma grande discussão que se tem do ponto de vista jurídico, é saber se o relator dessa ação, o ministro Herman Benjamin, ele poderia elastecer o pedido que fundamentou a petição inicial, porque em 2014, quando essa ação foi proposta, os fatos recentes, obviamente, não tinham acontecido. Então, essa discussão de índole jurídica e processual, ela está sendo levantada pelos advogados, inclusive com preliminares. Mas existe um artigo, o artigo 23 da Lei 6490, que é chamada Lei das Inelegibilidades, que permite ao julgador, a um juiz dos tribunais regionais eleitorais, aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, a analisar os fatos notórios, os fatos ditos públicos que possam influenciar no julgamento. Então, Rodrigo, essa discussão jurídica vai ser travada. Tá certo. Doutor Rodrigo, o senhor acredita mesmo que os fatos políticos não vão interferir na decisão do TSE? Na minha visão, como julgador, não deve interferir. Sim, não deve. Mas o senhor acredita que não irão? Eu torço para que não. Eu acho que uma justiça ela se fortalece dessa forma. Porque hoje é a chapa Dilma Temer que está sendo analisada. Mas todo cidadão tem que preservar e exigir um judiciário independente, porque nós podemos ser vítimas um dia, como cidadãos, de um julgamento por qualquer juiz que nos julgue de acordo com a nossa personalidade. Então, embora envolva toda a nação, o que deve ser analisado são os aspectos jurídicos, na minha visão. Temos 2 minutos aqui nessa entrevista. Eu gostaria de saber o seguinte, qual a tendência normal caso a chapa seja de fato cassada? Se não for cassada, continua tudo como está. Mas se for cassada, o presidente da Câmara assume, não é isso? Então, essa pergunta é muito interessante.
o governador do Amazonas foi julgado há 3 meses atrás pelo TSE, foi cassado por compra de votos, tanto ele como o vice-governador, e o TSE determinou a eleição direta. E determinou com base numa alteração do Código Eleitoral que ocorreu em 2015. Por outro lado, existe uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa modificação do Código Eleitoral, alegando que a Constituição Federal só autoriza a eleição direta se a chapa for cassada antes dos 2 anos iniciais do mandato. Quer dizer, essa alteração no Código Eleitoral, que motivou, por incrível que pareça, não foi acompanhada de uma mudança na Constituição. Não foi. Que está acima do Código Eleitoral. E somada a essa confusão jurídica, né, nós temos uma emenda tramitando, que foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, prevendo a eleição direta nos 3 anos e meio, né, se nos últimos 3 anos e meio do mandato for cassado, neste caso teria eleição direta. Eu acho que hoje, pelas regras atuais, só teria eleição direta se fosse nos 2 primeiros anos do governo. Exatamente, né? como então, eu disse. Essa tentativa de alterar a Constituição, a PEC, né, para 3 anos é para poder possibilitar a eleição direta agora, né? E eu acho que ela também padece de uma inconstitucionalidade, porque ela não vai poder ser aplicada agora, porque existe uma cláusula pétrea na Constituição, que é o princípio da anuabilidade. As modificações no processo eleitoral só podem ser aplicadas 1 ano antes da eleição. Emenda constitucional promulgada, ela só poderá entrar em vigor suas normas no ano seguinte, 1 ano depois. Certo. Aconteça então o que acontecer, o fato é que teremos uma página importante da história do Brasil sendo escrita na semana que vem. E uma página importante e que vai chegar ao Supremo, porque se a chapa for cassada, haverá recurso para o Supremo, que na minha visão, na minha interpretação, esse recurso ao Supremo Tribunal tem efeito suspensivo. Então, o resultado, se acontecer na próxima semana, se o julgamento se encerrar no TSE, isso não significa o final dessa novela. Temos mais um capítulo ainda no Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar então. Vamos aguardar. Obrigado, doutor Rodrigo Júdice, juiz eleitoral, que veio aqui para poder nos ajudar a entender um pouco mais dessa situação delicada do país e dessa expectativa, né, por esse momento histórico que poderá acontecer na semana que vem. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço.